Seja muito bem-vindo a mais este vídeo aqui do canal. Hoje é um formato um pouco diferente. Você deve ter visto na descrição. Eu vou reagir a um corte de um podcast do Inteligência Limitada. Eu vou deixar até na descrição, dando créditos. Eu vou reagir a um debate do Guilherme Freire versus 20 ateus. E o que eu vou reagir é a questão: a igreja é a promotora da ciência. Eu vi e tem alguns pontos que eu quero destacar nesse debate que o Guilherme Freire fez. O Guilherme Freire é um filósofo brasileiro, professor de filosofia, né? É um católico, defensor da fé católica, muito conhecido no meio católico tradicional. Então vamos comigo que eu vou dar a minha opinião sobre esse debate que teve sobre a igreja promotora da ciência. Então eu vou pôr o vídeo aqui para rodar. A hora que eu ver que eu tenho alguma coisa que eu possa comentar aqui, eu vou pausando o vídeo e tirando umas conclusões aqui. A igreja promotora da ciência. Eu sou o Loconte, economista e analista político, tenho 25 anos e defendo a visão de mundo do pragmatismo. Hoje estou aqui para mais um debate e bora lá. Bom, eu acho que Deus não existe, mas na verdade eu não tenho certeza porque eu sou agnóstico, porque eu me baseio nas evidências empíricas e para isso que eu chego em conclusões. Então talvez Deus exista, talvez não. Como não tem evidências robustas da existência dele, eu vou para a linha de que ele não existe. Opa, e aí, beleza? Tudo bom. Então, a igreja é promotora da ciência. Assim, a questão aqui é que a gente está falando da perspectiva atual ou histórica? Uhum. Atual ou histórica? Não, eu diria que os dois. Eu defenderia que a igreja promoveu a ciência ao longo da história, né? Sim, ela promoveu por um período da história, mas ela também reprimiu por outro período da história. Concordamos? Quais seriam os casos de repressão da ciência? Galileu Galilei. Galileu era um homem muito católico. Sim. Galileu, na verdade, foi condenado muito por brigas que ele teve em relação ao Papa. E heresia. Ele foi condenado por... Na verdade, se você olhar, Galileu, inclusive as filhas dele são freiras, né? E elas rezaram umas ave-marias por ele e ele teve uma briga política com o Papa. A igreja não é contra o heliocentrismo, tá? Não tem uma condenação formal da igreja ao heliocentrismo. Eu só queria fazer uma nota sobre... Então eu quero pausar aqui porque eu quero falar sobre a questão do Galileu Galilei, que me chamou a atenção. Ele vai falar outras coisas que nada a ver com o debate agora. A questão do Galileu Galilei é bem interessante porque o pessoal não conhece um pouco a história verdadeira, né? A questão do Galileu Galilei não foi apresentar o heliocentrismo, como o Guilherme vai falar daqui a pouco, né? É a questão do Galileu Galilei foi querer usar a teologia para afirmar o heliocentrismo. Eu vou deixar rodar aqui, aí eu vou falar, na hora que ele terminar, eu vou terminar o comentário, o porquê que Galileu Galilei e porquê que ele teimou em afirmar a tese dele do heliocentrismo usando a Bíblia. E aí a igreja não aceitou. Não é que a igreja não aceitava a ciência. Ele entrou num campo que não era da área dele, que era a teologia. Essa foi a grande questão do Galileu Galilei. os pontos anteriores, né? Beleza. Sobre a Vou adiantar um dinâmica pouco do aqui, ó. debate. Para isso, sei lá, se a gente deixar todas as pessoas falarem. Sobre o último ponto de debate, tem toda uma discussão que esses temas, sou talvez educado demais para esse debate, eu vou deixar as pessoas... Tema do debate, eu acho que isso vai ser mais proveitoso para todos. Eu estou adiantando aqui porque ele está falando do tema anterior, não deste vídeo aqui, desse Acho que é corte. só uma questão de ordem, né? Porque agora me dá vontade de pegar os 12 minutos e começar a responder toda a parte que foi falada nos outros 15. E de outro lado, eu ainda estou na cabeça, né? Querendo responder toda aquela parte dos versículos bíblicos que apareceram antes, e dá vontade de responder. Mas eu acho que aí a gente engole os outros temas também que são temas de debate. Então, para efeitos da sequência do debate, eu acho que o melhor é nós irmos debatendo o próprio tema, né? Sim. Mas eu diria que, sem dúvida, quando nós olhamos a tese do heliocentrismo, Aristarco de Samos, que já foi um dos primeiros a propor ela, e várias pessoas, sei lá, Copérnico era um clérigo da igreja, várias pessoas que são católicas, elas já eram promotoras do heliocentrismo. Não há uma contradição entre a doutrina católica, embora tenham pessoas que possam ter
ido contra o Galileu em momentos específicos, por vários motivos. Galileu tinha várias coisas. Uma das coisas que ele defende, por exemplo, é que o Sol é o centro do universo, que é uma coisa que ninguém defende hoje em dia, que ele chegou a defender. Sim, mas o ponto é que ele não teve a liberdade para fazer essa defesa científica, porque ele foi condenado por heresia. Então, na verdade, como eu estava falando, ele foi condenado por heresia, entre aspas, né? A questão foi mesmo, como o Guilherme disse, Nicolau Copérnico já dizia que o Sol era o centro, né, do heliocentrismo, mas era uma tese, né, na verdade, era uma tese. Pelo que eu conheço um pouco da história, que eu me estudei um pouco a fundo nessa questão de Galileu Galilei, São Roberto Bellarmino, é um santo da Igreja Católica, era muito amigo de Galileu Galilei. E Galileu Galilei, quando ele pegou a tese dele e escreveu e ia apresentar ao Papa, e a questão que ele queria usar a teologia para afirmar o heliocentrismo. Então, Nicolau Copérnico já tinha uma tese, mas Galileu Galilei não era uma tese, era uma afirmação. E esta afirmação, a igreja não seria contra se ele falasse que o heliocentrismo, ele desse uma afirmação, a igreja iria aprovar a tese, né, de Galileu Galilei, mas comprovando a tese dele. Mas a questão que ele usou teologia para querer aprofundar a tese dele. Então, São Roberto Bellarmino, né, que era o Bellarmino, amigo de Galileu Galilei, disse para ele, olha, tira essa questão teológica aqui antes de você apresentar o Papa. Ele disse que ele ia tirar, e na hora ele não tirou e gerou toda esta confusão. Como o Guilherme disse, ele tem Galileu Galilei tinha 2 filhas, freiras, né? E parece que a condenação do Galileu Galilei era para que ele ficasse afastado, ele ia morar junto com alguns padres, né? Ele ia ficar afastado, e a condenação dele era que ele fizesse as orações diárias deles, né? Essa era a condenação dele, que ele fizesse as orações diárias, e ele ia ficar restrito à academia a ensinar algumas coisas, mas não totalmente. Então, até a filha dele tem uma questão muito interessante, que ela chega pro Papa e fala, olha, meu pai não é muito de fazer as orações, eu posso rezar no lugar dele para que ele não perca a salvação? E o Papa concedeu, disse, não, você pode. Então vamos continuar aqui. Ponto que a igreja, especialmente no final da Idade Média, controlava quase todas as esferas da sociedade. Então, e isso explica por que tinham tantos clérigos, padres, que faziam ciência, porque só era possível fazer ciência dentro da igreja. Não se era permitido fazer ciência fora da esfera da igreja. Essa história da igreja controlar a ciência, né, é uma coisa muito interessante. Eu tenho um dos meus livros favoritos, que é um livro do Guidas, né, que ele conta exatamente a passagem da queda do Império Romano para o começo da Idade Média. E aí, muitas vezes, quando nós lemos a história de como a igreja teve esse monopólio, né, o chamado monopólio da educação, você lê o Guidas falando, e o Guidas, ele basicamente, ele fala uma série de coisas fascinantes, porque ele fala o seguinte, os bárbaros não sabem mais ler, como faço para educar as pessoas, como faço para basicamente, para que as pessoas estudem. E você vai vendo ao longo da história, figuras como Grosseteste, como o próprio Roger Bacon, eles fizeram um esforço muito grande para restaurar essa visão do método científico na Europa. Então, eu acho que as pessoas às vezes confundem. Por exemplo, vou pegar outro caso muito famoso. Só uma coisa que eu fiquei confuso. Por que restaurar? O que aconteceu antes dessa restauração? A queda do Império Romano. A queda do Império Romano gerou uma baita crise. Depois das invasões muçulmanas. Sim, Então, eu não entendi a questão do rapaz aí, que ele quis perguntar, mas ele já tinha falado que era sobre a queda do Império Romano. Que a queda do Império Romano, houve essa questão da queda do conhecimento. Mas, na verdade, o conhecimento não é que a igreja impediu a ciência, o conhecimento. É claro que o conhecimento estava dentro da igreja, né? Estava dentro da igreja. A gente pode também afirmar, por exemplo, que várias obras, né, tanto de literatura quanto de filosofia, a gente só tem hoje graças à igreja, graças aos
copistas da igreja, os monges copistas. Por exemplo, se você pegar a Consolação da Filosofia de Boécio, a gente só tem ela hoje por causa dos copistas, senão a gente não teria. Por exemplo, a Divina Comédia de Dante Alighieri também, a Eneida de Virgílio. Vamos falar que a Divina Comédia não é tão antiga assim, né? Vamos falar da Eneida de Virgílio, que é uma obra primorosa que moldou o Ocidente. Quem não conhece deveria conhecer a Eneida de Virgílio. Então a igreja não ela nunca foi que bloqueou a ciência, o estudo. É claro que o estudo estava contido nela, porque era o lugar, porque os pobres não tinham acesso mesmo. Quem tinha acesso ao conhecimento era a igreja. É uma questão realista, é uma questão de lógica, entendeu? Lógica de conhecimento. O Bacon é de 1300, né? Sim, sim, E sim. nesse intervalo de 300 depois de Cristo até 1300, 1000 Depois anos. da queda do Império Carolíngio, nós tivemos as invasões vikings e a desestruturação do Império Carolíngio. Na época do Império Carolíngio, inclusive, teve o chamado Renascimento Carolíngio, que basicamente várias pessoas da igreja promoveram a cultura, muitas coisas que nós temos vieram desse aprendizado que vem desse período, né? E depois você tem uma desestruturação, exatamente pelo enfraquecimento da França, da Inglaterra, teve o grande exército pagão que invadiu a Inglaterra, e essas coisas geraram uma crise cultural muito grande. E aí você tem o chamado Renascimento do século XII. E o Renascimento do século XII começa a preparar novamente as bases para a retomada da ciência no século XIII. O século XII mesmo já encaminhou muito disso, né? Todos esses pensadores da Renascença, inclusive esses heliocêntricos, eles foram discípulos e aprenderam com esses clérigos do século XIII. Sim, porque era a única opção onde se tinha acesso a fazer ciência. Sim, mas era muito da única opção, porque basicamente as várias alternativas do globo, né, que você tinha na Europa, geraram uma decadência cultural imensa, né? Vamos pegar um exemplo, nas invasões muçulmanas, Alexandria foi queimada, quando o grande exército pagão entrou na Inglaterra, ele queimou livros, destruiu uma série de coisas, e esses monges fizeram um esforço muito grande para proteger esses textos. Veja que a grande maioria dos textos do mundo antigo foram protegidos por pessoas da igreja. Sim, mas Isso é como eu disse aqui. E isso é fato, né? A igreja protegeu tanto a literatura quanto a filosofia, quanto a teologia. Vários textos que a gente tem. Se não fosse a igreja, muita gente aí que fala contra a igreja, mas se não fosse a igreja católica, você não teria capacidade de ter certos conhecimentos. Então eu vejo, às vezes, pessoa que está estudando filosofia, é contra a igreja, é contra isso. Então, dê graças à igreja católica, porque você tem esses livros hoje. Como o Guilherme disse, pelas várias invasões, tudo foi destruído, queimado. Então, a igreja, sim, foi a promotora da ciência. Ela é a detentora da ciência e da fé também. Ela pode dizer, a igreja restringiu a ciência. Não, ela não restringiu. Mas é claro que a ciência, em certo ponto, eu discordo da do Guilherme dizer algumas coisas. É claro que a igreja, em certos momentos, vou até concordar com o rapaz, a igreja, sim, fez com que a ciência fosse somente nos muros da igreja, mas por segurança mesmo, por segurança, por não haver tanta besteira, né? Como a gente vê hoje em dia, né? Todo mundo quer fazer ciência, mas não sabe de nada. não foram disseminados de forma popular, foram mantidos no alto clérigo. Houveram vários esforços nesse sentido, né? O primeiro esforço, eu citei o Papa Silvestre aqui previamente, mas você tem a criação das escolas catedrais, foi um dos maiores esforços para a divulgação disso. Você tem duas coisas que na Idade Média mudaram muito. Medicina foi pela primeira vez levada à população, porque no mundo romano, ou no mundo grego, os médicos eram pessoas isoladas, eram pessoas à parte da população. Quem tinha dinheiro chamava um médico privado. Foi pela primeira vez as ordens religiosas que empilharam leitos, e aí você tinha um padre que fazia o diagnóstico daquelas várias pessoas, e depois que ele fazia o diagnóstico dessas várias pessoas, as várias freiras iam cuidando de cada uma delas, a criação dos hospitais. Do mesmo modo, as escolas, ao lado das catedrais, que era uma coisa que não tinha no mundo antigo. No mundo antigo, a educação é domiciliar, e a educação pública simplesmente é uma impossibilidade. Quem tem dinheiro é educado. Ou eles pegavam escravos eruditos. Então, a questão de debates assim, no meu ponto de vista,
é que eles fogem um pouco do centro do debate. Então, a primeira proposta seria a igreja promotora da ciência. Aí já está partindo para a área de educação. É claro que ele está falando da medicina também, mas acaba fugindo um pouco do propósito inicial. Para educar a população, mas em geral era uma coisa restrita à elite. Com as escolas catedrais, a população mais simples e a população do interior conseguia ser alfabetizada. Dois exemplos incríveis. Alfredo Grande, na Inglaterra, foi promotor de escolas e começou a alfabetizar toda a população na Inglaterra, que era basicamente com monges, pessoas da igreja. Em Portugal, Isabel de Portugal, figura incrível, esposa de Dom Dinis, Santa Isabel, foi uma das promotoras da cultura. E, na França, Alcuino de York foi um dos responsáveis pelo renascimento cultural. Quem espalhou e criou as instituições escolares foi a igreja. Tanto é assim que essa cidade foi fundada como uma escola de latim para os índios, muitos dos quais eram mais eruditos, às vezes, do que os portugueses que vinham para cá. E todas as principais escolas, mesmo depois, que já tinham várias doutrinas heréticas e linhas filosóficas que tinham raiva da igreja, as principais escolas eram as escolas da igreja. E foi interessante que você tocou na questão indígena, porque, de fato, até certo ponto, a igreja promoveu a educação desde que se ela mantivesse dentro dos dogmas e das doutrinas religiosas. Aqueles que se recusavam a adotar esses dogmas ou não recebiam a educação ou até poderiam ser perseguidos, como foi o caso Galileu e vários indígenas que se recusaram a aceitar os dogmas cristãos. Então, olha, como eu disse, eles fogem, então já partiu para a questão dos índios aqui do Brasil. Então, a proposta inicial do rapaz aqui foi Galileu Galilei, né? A igreja promotora da ciência, ele veio defender a tese dele, falou sobre, deu um exemplo de Galileu Galilei, poderia ter dado outros exemplos, né, da Europa, sim, poderia. Agora vai partir para os índios, é uma questão totalmente fora da casinha aqui, fora do debate, né? É claro que é uma questão bem importante de se esclarecer para aquelas pessoas que falam mal da Igreja Católica e não têm conhecimento do que a Igreja foi capaz de fazer. Você vê todos os conhecimentos, faculdades, escolas no início, né? A gente vê asilos, creches, né? Antigamente, né? Quem criou? Foi a igreja primeiro que fez toda essa força, essa proposta de infligir a educação, vamos se dizer, no Brasil. Então, dizer que a igreja é contra a educação e a ciência, é só você olhar a história. Por exemplo, vamos falar do Brasil, olha a história do Brasil, olha o que a igreja fez e continua fazendo hoje. É claro que hoje em dia, universidades católicas hoje foram invadidas, né? Invadidas por revolucionários, né? Isso não vem ao caso. Se olha a história do Brasil, você vai ver, na verdade, muitos índios que não seguiam todos os ensinamentos, que estavam 100% inseridos na comunidade, tem várias histórias dessas, e você vai ter vários índios que lutaram para proteger a doutrina da igreja, até por costumes que eles não gostavam em outras tribos ou outras coisas, mas que entregaram a própria vida para proteger a igreja. Um exemplo muito famoso é o Araribóia, né, o Martim Afonso. Nós temos os fundadores de Salvador. Muitos dos maiores promotores dessa educação da igreja foram os próprios índios, que entregaram o próprio sangue para isso, contra os franceses, por exemplo. Um exemplo que quebra muito a narrativa. Mas aqui é se basear em comunidades que escolheram ficar ao lado da cultura portuguesa e a cultura católica. E o que acontecia com as comunidades que se recusavam a participar? Você teve várias guerras no Brasil, muitas dessas comunidades foram atacadas por comunidades de índios mesmo. Sim, eu não discordo disso. Eram guerras internas, né? E essas guerras, algumas delas são anteriores à chegada dos portugueses, outras delas que, por exemplo, os franceses tentaram incitar os índios contra os portugueses, manipulando eles, e os índios mesmo assumiram a defesa dos portugueses sem necessariamente os portugueses entrarem na linha de frente. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, Sim, são exemplos específicos, mas o que aconteceu com a cultura indígena? Não, a cultura indígena, grande parte desses... Olha, a questão da cultura indígena, vamos ser sinceros aqui, né? Hoje em dia tem muita gente que vem a defender a cultura indígena. Então, se você for analisar em certos pontos, em algumas culturas indígenas, entre aspas, são muitos, na verdade, ultrapassadas, né? Que cometiam canibalismo, por exemplo, e achavam totalmente normal. Você pode até pesquisar que caiu uma questão dessa sobre essa tribo indígena, sobre o canibalismo na prova do Enem.
né? Então é coisa recente. Então é uma coisa, e ainda a prova do Enem dizendo que era interessante, praticamente dando a entender que não era interessante. Para eles achavam aquilo bonito. Então certas coisas, culturas indígenas, não eram cultura. É coisa ultrapassada. É coisa que tem que ser abolida mesmo, né? É uma questão de moral, entendeu? Uma questão de lei natural. Uma questão da lei natural, né? Então aquilo que vai infligir a lei natural, né? Muita gente não vai acreditar na lei natural, mas a lei natural que é infligida no nosso coração por Deus, por mais que você não acredite em Deus, quem é ateu, por exemplo, a lei natural está infligida dentro dele. E todo mundo sabe que é errado matar, que é errado roubar, né? Às vezes uma criança já sabe, nasce sabendo. Então aqueles que começam a infligir a moral, né, isso tem que ser abolido, seja cultura indígena. Então certas culturas não podem ser chamadas nem de culturas, não devem ser propagadas. Isso é a minha opinião, né? Então vamos dar continuidade aqui. Textos, eles foram protegidos e salvos pela própria igreja. Veja que a cultura... Protegidos? Claro, claro. Eu estou falando de gramáticas, da preservação do estudo. Por E exemplo, hoje a gente vamos aprende pegar- nas escolas, aprendeu durante os Não, é, séculos? Quando chegaram os portugueses aqui, você não tem a estruturação desses idiomas, né? E mesmo o registro deles. A cultura é oral. Você não tem simplesmente literatura que consiga preservar o idioma. A pessoa, o tupi, por exemplo, foi de uso comum e era falado aqui pelas pessoas. Sim, por que que o tupi, por exemplo, é uma língua oficial no Paraguai e no Brasil não? Aí Aliás, o tem Guarani, várias razões né? históricas para isso, mas o tupi, vamos falar da colonização do Brasil. Durante 100 anos depois da colonização do Brasil, da chegada dos portugueses, o tupi era falado. O próprio São José de Anchieta estudou o tupi para comunicar com as pessoas no tupi. Você pegar o macuxi, por exemplo, o macuxi foi um idioma preservado pelas missões da igreja. Então, a ideia... E eu queria entender qual é o problema do Brasil falar a língua portuguesa e não falar o tupi. Então essa questão eu não entendo, né? Fala a verdade. Preservação da cultura. Você pode estudar o tupi. Não tem grandes estudiosos que estudam o tupi, você pode estudar o tupi e falar em tupi, sem problema nenhum. Como você fala, estuda o inglês, espanhol, sem problema. Você pode estudar as línguas. Mas eu não entendo por que essa questão vai querer dizer que a igreja... Não foi igreja. Foi a colonização portuguesa. Se a colonização foi portuguesa, em maior parte, é óbvio que a língua iria ser o português. Hã? Por mais que, vamos dizer, um português teve filho com uma índia. Ele pode até aprender o tupi, mas normalmente, por causa de questões históricas da época, ele iria falar o português. Então, isso é óbvio, não tem discussão. É uma lógica de raciocínio, não tem lógica isso que o rapaz fala. Por quê? Não tem o porquê. O porquê é pela colonização que foi majoritariamente portuguesa. Por isso, falamos o português. É o óbvio, é fácil de se entender. Não tem por que criar problemas para entender uma questão tão simples como essa. Quando você lê os padres que vieram aqui, sei lá, lê, por exemplo, a vida do padre Anchieta, do Pero Rodrigues, a vibe geral que você pega não é uma vibe de destruição da cultura indígena. Estou falando dos textos da época, os textos originais. Ou mesmo quando você lê as cartas de São José de Anchieta. Na verdade, tem um esforço oposto. Ele está muito preocupado em proteger um legado cultural. E essa é uma questão que as pessoas têm uma visão muito errada, que é a ideia de que a cultura cristã vem para abolir os costumes dos povos. A cultura cristã, ela não visa abolir, senão trazer sim uma doutrina universal. Foi o que eu disse. É claro que a doutrina católica não tem de abolir a cultura, mas se aquela cultura inflige a moral, vamos dizer a moral católica também, mas que inflige a moral humana, a moral dos bons costumes, muita gente fala, a moral dos bons costumes já acabou. Não, a moral verdadeira, né? Então você acha certo matar, roubar, né? Saquear, você acha certo cometer aborto? Muita gente acha. Você acha certo cometer canibalismo? Então é uma questão lógica. É claro que a igreja não vai abolir toda a cultura,
não queria abolir, como o padre Anchieta, um grande homem, um grande padre, né? Para mim, um grande santo, aquele um homem que se entregou a sua vida para evangelizar os índios. Mas vamos dizer mais para frente o que o Guilherme disse nessa questão da igreja evangelizar os índios aqui. Mas que vai planificar as culturas dos povos. Ela não é uma tentativa de destruir os costumes. Eu diria que não necessariamente destruir, mas sobrepor com certeza. Tanto é que os nossos valores, os nossos rituais, digamos assim, né, os nossos hábitos são de quase toda a maioria cristã, e mesmo aquelas regiões que tiveram predominância indígena não se mantiveram ao longo dos séculos, mas os valores cristãos se sobreporam. Me parece muito bom. E sobreporam muitos deles. Por exemplo, mas é claro que vai sobrepor, como eu disse, não tem lógica. Vai sobrepor porque certos costumes não são viáveis, né? Para a cultura ocidental, vamos dizer, não são viáveis, né? Então, hoje em dia, a gente ia ficar fumando alguma coisa para encontrar com Deus, porque é uma cultura indígena. Tem muita gente que faz. Então, toda a população teria que fazer isso, porque é uma cultura indígena. Então, é uma questão de valores aqui, né? De valores morais. Vamos tirar o valor moral cristão. Um valor moral humano, né, do ser, daquilo que é o ser, né, a essência do ser humano. Então esqueça, mesmo você é ateu, mas esqueça que você tem uma moral que você deve seguir. Você não deve matar, não deve roubar, né? Então você vai viver numa vida de orgias. Então essa é a questão. E a igreja nunca foi a favor, como o Guilherme vai falar, a obrigar a pessoa a se converter na fé, né? A Igreja Católica não é a favor. Por mais que tenha pessoas que possam fazer isso, excessos, a doutrina da Igreja não aceita isso. Debates, por conversas. Existiram, claro, abusos na colonização do Brasil, óbvio. Ninguém vai dizer que não tiveram pessoas que foram mortas ou bandeirantes que fizeram loucuras. Esse não é o ponto. Mas entenda que quando você lê os documentos originais, você vai ver tantas pessoas que foram conquistadas a Cristo por meio de conversas como essa, por meio de debates. Mas teve outras que foram conquistadas de outras formas? A igreja, sem dúvida, na sua doutrina, e aqui eu acho que muito da confusão que tem é a diferença entre o que é o ideal católico, o que é a santidade, e o que são pessoas corrompidas, né? A igreja condena conversões forçadas. É um erro converter alguém forçosamente, porque essa conversão está violando o livre-arbítrio das pessoas. Sim, concordo. Se eu chego e aponto uma arma e falo, vire católico, isso é ridículo. Isso não vai beneficiar as almas das pessoas. O ponto, no entanto, é que tantas pessoas, e tantos filósofos, e tantas pessoas incríveis, né? Elas foram convertidas por meio de debates e conversas e tantas coisas. Eu concordo, mas muitas também foram coagidas. Não, isso existiu na história. Por exemplo, Sim, ele falou muitos foram coagidas por pessoas com má intenções, né? A igreja, ela não é a igreja que erra, porque a igreja é a igreja de Cristo. Quem erra são pessoas que estão na igreja, pessoas com má intenções. Vai dizer que não existe um padre com má intenção? É claro que existe, ele é humano, ele é um ser humano. Ele pode ter padres, e você sabe, que cometem atrocidades até hoje. Quanto mais naquela época, né? Naquela época talvez não existia nenhuma lei que ia perseguir um padre, vamos supor. Então ele ia fazer o que ele quisesse. Não estou dizendo todos os padres, mas aqueles que já tinham uma moral corrompida, e já era corrompido, como o próprio Guilherme já disse. Mas, como eu disse, isso fugiu totalmente da proposta inicial do debate, né? Igreja promotora da ciência. Aqui não está falando mais nada de ciência, né? Por exemplo, uma figura incrível, Carlos Magno, que foi um grande homem na minha leitura, mas ele fez um ato errado, condenado pela igreja, que é um dos motivos que travaram, por exemplo, um processo de canonização eventual dele, que foi a forçar a conversão dos saxões ao cristianismo, que é um ato condenado pela igreja. Então eu vou até pausar aqui, vou voltar aqui com vocês aqui, para a gente debater. Eu vou tirar algumas dúvidas aqui. A questão é isso que eu falei. A proposta inicial, isso me chamou a atenção, né? Eu assisti o vídeo inteiro várias vezes ontem. A proposta inicial, a igreja promotora da ciência, falou sobre Galileu Galilei. Ainda não explicou, na minha opinião, o Guilherme é um grande homem, um grande defensor da fé católica. Respeito ele, um professor de filosofia com muita sabedoria. Mas aí faltou um pouco explicar corretamente qual foi o caso do Galileu Galilei. Agora, o resto do vídeo, na minha opinião, foi muito construtivo,
esse corte, mas é balela, entendeu? Mudou, tirou o foco totalmente da conversa inicial. Então, pessoal, concluindo este vídeo, esse react, eu gostaria que você deixasse nos comentários deste vídeo se você gostou deste conteúdo, né? Desse tipo de vídeo de react, se você quer que eu traga novamente. E se você quer lives de reacts, eu pretendo fazer isso também. A sua opinião é importante aqui. E agora eu tenho um propósito agora de semanalmente, eu já tinha falado isso antes, mas agora eu me planejei. Eu tenho vários vídeos de gaveta aqui gravados já. Eu vou lançar a partir agora da semana que vem. Essa semana eu tô lançando esse. A partir de semana que vem, toda semana, eu tenho um propósito aqui de lançar um vídeo por semana, né? Um ano principalmente aqui para a gente fazer essa experiência aqui no YouTube e trazer vários conhecimentos, compartilhar a nossa vida, né? E em lives também é bem interessante que a gente pode ter uma conversa mais aproximada. Então, se você gosta desse tipo de vídeo sobre a fé católica, sobre a filosofia também, não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar um like neste vídeo se você gostou dele, é claro. E também, se você desejar participar do nosso servidor do Discord, tem um link na descrição do vídeo. Lá você vai receber as notificações de lives, de vídeos e outros conteúdos. Eu pretendo fazer alguns artigos também no Substack. Eu precisei de tempo, né? E alguns estudos e outras curiosidades, dica de livros, eu vou postar lá no servidor do Discord. Então, ficando por aqui com mais este vídeo, um grande abraço do Gonzales, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.